Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula. Hoje nós temos aí na nossa aula, nós vamos tratar do assunto coluna jornalística. Tá? Então a gente traz aí o tema, né? Cada colunista com o seu ponto de vista, e nós estamos tratando do gênero coluna jornalística, tá certo? Então vamos lá. Quando eu falo em coluna, a primeira coisa eu preciso entender os gêneros textuais pertencentes ao jornalismo, tá? Então, dentro dos gêneros textuais pertencentes ao jornalismo, eu vou ter o jornalismo investigativo, né? E eu vou ter também o jornalismo opinativo, certo? Então, o que seria o jornalismo opinativo? É toda forma de texto, de gêneros textuais que circulam no meio jornalístico, aonde serão apresentadas opiniões, tá certo? Eu coloquei para vocês. Inclui os textos jornalísticos que trazem uma leitura da realidade e não um retrato objetivo dela. Então, se ele faz uma leitura da realidade, não um retrato objetivo dela, significa o quê? Ele não vai estar retratando a realidade como ela é, e sim sobre a visão de alguém, certo? Aí tá lá. Os gêneros opinativos são formados por variáveis diretamente relacionados às empresas jornalísticas e ao profissional que produz o texto. Isso significa o quê? Que dentro do gênero jornalístico opinativo, eu vou ter a visão da empresa jornalística ou do autor do texto, tá certo? Então, quando eu falo em jornalismo opinativo, é nesse quesito que eu tenho que me atentar. Eu estou falando ou da visão que aquela empresa jornalística que tem, aquela revista tem, aquele jornal tem, ou vai estar sendo expressa aí a opinião daquela pessoa que produziu o texto, tá certo? Os gêneros opinativos que nós temos dentro aí dos textos jornalísticos. Nós vamos ter o editorial, o artigo, a resenha crítica, crônica, coluna, carta do leitor, caricatura e charge. Mas o que nos interessa hoje? Hoje nos interessa aí a coluna. É o gênero textual, coluna jornalística que nós estaremos trabalhando neste momento. Então, como a professora já colocou, a coluna ela é um gênero opinativo. Significa o quê? Eu vou tratar de algum fato, de alguma coisa, onde o autor ou a empresa jornalística estará dando a sua opinião. Tá? Então, características. Espaço no qual um protagonista da sociedade dá a sua opinião com periodicidade sobre um ou vários assuntos. Então, o que significa isso? Vamos lá. Lá embaixo a professora colocou essa periodicidade pode ser semanal, quinzenal e etc. Então, o que significa tudo isso? É qualquer pessoa que escreve alguma coisa e publica no jornal? Não, não é, tá? O jornal, a revista, ela vai ter um colunista. O que é esse colunista? É um profissional, uma pessoa aí da sociedade que ela domina determinado assunto, tá certo? E como ela domina determinado assunto, ela vai ter um espaço dedicado a ela dentro desse jornal, dentro dessa revista, aonde toda semana ou quinzenal ela vai colocar a sua opinião sobre determinado fato. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu entendo de esportes, tá? Eu domino tudo relacionado a esportes. Eu entendo de futebol, eu entendo de vôlei, de basquete, natação, beisebol e assim por diante. Eu entendo de tudo. Então, eu vou ter uma coluna dentro de um determinado jornal e, uma vez por semana ou a cada 15 dias, eu vou escrever um texto. Nesse texto que eu vou escrever, que é a minha coluna, eu vou estar retratando a minha visão, ou a visão da revista, né, ou do jornal, a respeito do mundo esportivo, tá?
Então, é notícia que eu vou colocar? Não. É uma releitura social. Quer dizer, eu vou olhar para os fatos relacionados aos esportes e eu vou produzir este texto para ser publicado. Tá certo? Depois, o formato pode ser uma coluna de notas, ou com um artigo, ou como uma crônica, tá? Então, pode ser formato, pode ser em forma de colunas, ou não, tá? Ou da mesma maneira que se apresenta um artigo, da mesma maneira que se apresenta uma crônica dentro de um jornal. Não existe mais a necessidade dele vir estruturado como coluna, tá certo? Trata-se mais de um espaço gráfico que abarca o gênero, eu coloquei para vocês, tá? Então, isso significa o quê? A estrutura em si, ela não vai interferir se é em coluna ou se não é. O que vai interferir é o local onde vai estar. Então, sempre o jornal, a revista, ela vai dedicar um lugar específico para se trazer a coluna, tá? A maioria, por exemplo, revista, elas trazem no finalzinho, tá? Lá na última página, na capa, na parte interna da capa, na última capa. Então, eles vão, é mais essa questão, é o espaço gráfico, aonde vai estar, né? Por quê? Porque quem gosta de ler a coluna, ela não pode toda vez que ela pegar, ela ficar procurando onde eles colocaram desta vez. Não, vai ter um lugar específico, onde sempre vai estar saindo a coluna, tá? Quem escreve a coluna? Então, a professora já falou ali um pouquinho, né? Eu coloquei aí, ó, jornalista com grande trânsito no meio em que a coluna é especializada. Por exemplo, para o colunista de política, é fundamental que o jornalista tenha muito conhecimento sobre os bastidores da política representativa, tá? Então, isso significa o quê? Se eu tenho uma coluna que vai falar de política, eu preciso ter uma pessoa que conheça sobre política para poder falar, tá? Se eu vou falar sobre televisão, eu preciso ter uma pessoa que entenda sobre televisão para falar. Se é uma coluna sobre questões ambientais, eu preciso de uma pessoa especializada na área ambiental para poder produzir essa coluna, tá certo? Sensação do leitor, né? Por que a coluna, né? Por que se ter uma coluna? O que isso traz para o leitor? A coluna propicia nos leitores a sensação de estar participando da chamada sociedade. Ao falar das particularidades daquele meio, político, econômico, esportivo, do entretenimento e etc., o colunista compartilha com seus leitores a sensação de proximidade a essas personalidades. Não raro, o texto do colunista dá uma ideia de confidência sobre um fato ao seu público leitor. Então, o que significa? Por que a coluna? A coluna é como se o leitor ele estivesse conversando com o colunista. Então, quando o colunista ele escreve o seu texto, ele vai tratar de determinados assuntos para que, na hora que o leitor pegue este texto e ele comece a ler esse texto, ele tenha a sensação que os dois estão conversando. Ele tem a sensação que tudo aquilo que ele sente ao ver aí a questão esportiva, ou ver a questão econômica, ou ao ver a questão política, tudo aquilo que ele sente, aquele colunista também sentiu. Aquele colunista também sente. Então, a coluna ela existe para dar essa proximidade, tá? Entre o leitor e o colunista. É para dar a entender que todos nós pensamos da mesma maneira, todos nós temos os mesmos sentimentos, tá? Então ele faz, a coluna ela serve para isso, para trazer essa proximidade para que todos nós nos sentimos o quê? Parte da sociedade. Porque às vezes a gente vê alguma coisa, eu penso, mas eu falo assim, nossa, mas será que só eu que penso assim? Então eu não faço parte da sociedade? Não, todo mundo pensa assim, né? Então a coluna ela serve justamente para isso. O texto é abordagem sobre o que é notificado. Tem a marca do colunista. Ao ler a coluna, não se tem dúvidas da autoria do texto. Não raro, o jornalista cria expressões que identifica no texto. Então, o que significa isso?
Eu tenho jornal, eu tenho colunista. Então, toda semana ou a cada 15 dias, esse meu colunista ele vai escrever para o meu jornal, tá? Só que o que esse colunista faz? Ele cria uma marca dele. Então, ele vai criar algumas expressões que são típicas dele. Então, em todos os textos que ele produzir, essa marca que pertence a ele vai aparecer. Então, pode ser alguma frase que ele sempre usa, alguma palavra que ele sempre vai estar utilizando, tá? Então, ele cria uma marca dele. Então, quando você fala assim, eu li isso na coluna do fulano de tal. Então, às vezes, ele não usa nem o nome dele, ele cria um nome, né? E para poder fazer aí essa coluna, tá? Porque aí você consegue identificar quem escreveu. É justamente para isso, para criar essa proximidade. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só e até a nossa próxima videoaula. Beijos e até mais!